Olá, abençoado! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, sejam bem-vindos aí. Você que não se inscreveu, se inscreva hoje mesmo. Deixe seu like, comentem à vontade. E se quiser que o YouTube te avise quando lançarmos nossos vídeos, é só apertar aí essa a carrapetazinha que eu chamo de carrapeta, né? É só você apertar aí o sininho que o YouTube vai te avisar, tá bom? Amados, hoje eu vim falar com vocês sobre demônios, tá? Só que eu não vou entrar muito em muitos detalhes bíblicos, né? Porque tem muita gente que vai ouvir essa mensagem e vai me questionar, e aí vai dizer assim: mas André, lá em Gênesis diz isso, lá em Deuteronômio diz aquilo, porque Davi já fez aquilo, Salomão não fez, porque Jesus disse, não disse. Então, amados, para não me alongar, que não é o objetivo dessa mensagem, desse papo, né? Bem da verdade é um papo. Eu criei uma playlist de várias mensagens em que nós mergulhamos fundo na hermenêutica, na exegese, na tradução do grego, na tradução do hebraico, de vários versículos que citam a passagem com demônios na Bíblia. Então eu quero te convidar a assistir. Se não me engano, são 9 vídeos, né, que eu criei essa playlist, e essa playlist se chama Demônios à Luz da Graça. Vai lá e veja, tá bom? Eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo, também aqui neste card aparecendo para vocês, e no final desse vídeo aparecerá também essa playlist. Caso queira, eu te convido a assistir. Amados, então falar em demônios, em graça, é algo muito interessante. Porque não tratamos esse tema dentro da ótica do sistema religioso, que estigmatizou esse assunto, por não saberem. Eles não sabem interpretar a Bíblia, ou não querem. Eu acho que isso aí cabe mais, né? O fato é que na Bíblia, onde aparece a palavra demônio, ela é uma palavra de origem grega. E ela quer dizer o que, André? Ela quer dizer uma forma de pensamento, conforme eu vou botar aí para vocês. Olha aí. Os demônios são uma forma de pensamento, né? E geralmente esses pensamentos são transformados o quê? Em atitudes. E todos os seres humanos pensam, sim ou não? Quem é ser humano, está vivo, pensa, produz pensamento. E esses pensamentos geralmente refletem em atos. Tudo que pensamos se torna ação, se torna atitude, molda o nosso caráter, a nossa personalidade. Logo, todo ser humano tem demônios, que em grego se chama daimon ou daemon. Agora existe dois pensamentos, pensamentos bons e pensamentos maus. Então existe o demônio bom, pensamentos bons, e há pensamentos maus, demônios maus. E isso se reflete nas atitudes nossas do dia a dia. Em grego, amados, estas duas palavras, ela quer dizer o quê? O mal, né? O mal quer dizer o quê? Kakodeimon. Pensamentos maus são kakodeimons, ou kakodaimon, como preferir. E há o eudaimon, ou eudaimon, demônios bons ou pensamentos bons. E nós somos influenciados por quais deles, amados? Pelos dois, né? Enquanto aqui vivemos, teremos pensamentos bons e pensamentos maus, demônios bons e demônios maus. E como isso é uma coisa do trato humano, do trato da carne, o bom e o mal depende da ótica de cada um. Sim ou não? Às vezes, praticamos certas coisas que aos olhos de alguém pode parecer algo mal, mas no fundo tem uma verdade boa por trás daquilo ali. E aí, nessa ótica, entra o quê? A maneira como fomos criados, aquilo que vimos, né, influencia, o que passamos em nossas vidas, a sociedade, a cultura, tudo isso influencia para que vejamos o bem e o mal como são, ou como interpretamos. A porta é o ouvido. Então tudo que nós passamos nesta vida, ela tem influência e influencia para que vejamos o bem como bem e o mal como mal. E isso é uma questão muito muitas das vezes pessoais, a não ser pecados capitais, né, abençoado? Aí são coisas ruins mesmo. Assassinato não tem coisa boa que a gente possa dizer assim, tirei a vida daquela pessoa ali porque é uma coisa boa. Então, se isso é uma questão humana, portanto, da carne e da alma,
Aí você pode me fazer uma pergunta: e quanto ao Espírito, André? Bom, amados, quanto ao Espírito, Cristo ensinando, né? Cristo mostrando a Paulo, e glória a Deus porque Paulo também trouxe esse entendimento para nós. Ele diz assim, ó: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o que é espiritual discerne bem todas as coisas, tanto o bem como o mal. E o espírito, amados, não pode ser alcançado pela inteligência humana. Por isso que um espírito não se discerne. E não misturar estas coisas é a proposta do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino veio para justamente dissecar alma, carne, corpo do espírito. Então isso que nós... as coisas da carne, elas se discernem o quê? Carnalmente. E as coisas do espírito se discernem como? Espiritualmente. Então, amados, estou falando isso, queridos, é para que vocês entendam bem como funciona o entendimento em graça. É necessário que você entenda como nós pensamos. E nós pensamos desta maneira. E é necessário esse entendimento para que você possa entender o alimento para teu espírito e o alimento para tua carne. Hebreus 5,13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou para nós. Está escrito assim, ó: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então, se andarmos em carne, somos o quê? Meninos. Porém, quando levamos para o espírito, veja o que Paulo trouxe no verso 14 de Hebreus mesmo, capítulo 5, que diz: mas o alimento sólido é para os perfeitos. Olha aí. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, treinados para discernir tanto o bem como o mal. Então, essa habilidade de discernir o bem e o mal vem de quem tem os sentidos exercitados. E quem tem isso lida bem tanto com o cacodeimo como o eudeimo. Lida com os pensamentos bons e os pensamentos maus. Amados, essa conversa que nós estamos tendo agora partiu de um abençoado. Ele me perguntou: André, como eu posso lidar com o cacodeimo? Ele colocou assim mesmo, eu achei interessante que ele usou essa expressão, porque ele entende. Como lidar com o cacodeimo? Como lidar com os pensamentos maus? Então, amados, Cristo nos ensinou a fazer isso aqui. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: olha como nós devemos tratar estas coisas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Cristo está nos dizendo, está nos mostrando que as nossas milícias, as nossas batalhas, as nossas guerras não são carnais. Esse é o primeiro ponto nessa mensagem. Então, uma excelente maneira de lidar com o cacodeimo, os pensamentos maus, ou demônios maus, é que tudo o que aprendemos não vem da carne, vem do poder de Deus, que é o Evangelho revelado. E este destrói as fortalezas. E você sabe onde estão as fortalezas? Se encontra na mente. Olha, a fortaleza pode ser um trauma que nós tivemos, né, e que hoje impede o nosso crescimento, pode ser. A fortaleza pode ser um hábito ruim que nós aprendemos. Eu, por exemplo, tive um hábito muito ruim em minha vida durante 4 anos, ainda bem que foi só 4 anos. Eu fui viciado em cigarros. Eu dormia com cigarro, acordava com cigarro. Ainda bem que esse cacodeimo expressado nesse vício, né, durou apenas 4 anos. Então isso já foi o suficiente para me dizer: basta, isso aqui eu não quero para mim. Então estas coisas acabam se tornando o quê? Fortaleza. E como fazemos para combatê-las, André? Usando o poder de Deus, como diz o verso seguinte de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vou colocar aqui. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, amados, é na mente que ocorre o combate. Ali você tem que pegar tanto o cacodeimo como o eudeimon e levar cativo a obediência de Cristo.
E isso pode ser feito de várias maneiras, em pensamento, né? Quando você pensa assim, olha, poxa, será que eu faço isso? Será que eu não faço aquilo? Aí começa ali a pensar numa atitude que você vai tomar diante de uma situação, diante de um problema. Pode ser também através do conselho de alguém, pode, amado, porque Deus usa as pessoas, né? Deus usa as pessoas para falar conosco, não de uma maneira mística, até porque nós não vamos aceitar. E estas pessoas geralmente vêm da parte de Deus e nos orientam, né, para nós darmos o melhor passo. Então, o que eu aprendo com isto é que devemos ter cuidado tanto com os pensamentos bons quanto os pensamentos maus. Porque às vezes um pensamento bom pode esconder uma maldade. Olha aí. Como também o gesto mal para alguns pode servir de correção para outras. E correção é bom? É bom, mas ninguém acha. Quem está passando pela correção interpreta isso como uma coisa ruim. Sim ou não? Amados, eu tive um amigo há um tempo atrás, né? Ainda tem esse amigo, ele mora aqui perto da minha casa. Então ele passou por um momento ruim na vida, um momento de dificuldade, né? Aquela situação, ela me compadeceu. Então eu disse assim, eu vou ajudar o abençoado, né? Então por 3 meses eu ajudei ele em seu orçamento. Então o que ele não conseguia completar ali, eu chegava e a gente pagava ali as contas, íamos no mercado. E sempre eu incentivando ele a buscar um aperfeiçoamento, né? Por quê? Porque ele era um cobrador de ônibus, aqui no Rio de Janeiro se chama cobrador, talvez onde você mora seja trocador, né? Enfim, ele trabalhava ali na roleta do ônibus. E essa profissão, os abençoados sabem, que ela está sendo extinta, porque hoje o motorista de ônibus faz tudo, não é verdade? Ele faz, conserta pneu, infelizmente, inclusive o número de acidentes está aumentando, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, teve um aumento depois que passou o motorista tirar a atenção dele no trânsito. Mas enfim, isso é uma outra questão. Então eu dizia para ele, olha amigo, você tem que se reciclar. Você tem que começar a pensar em transformar a sua vida, fazer um curso de motorista ou fazer um outro curso em outra área. Então eu comecei a notar que esse amigo, né, ele acabou se acomodando com aquela situação. Olha só, até que depois de algum tempo, né, eu parei de ajudar a ele. Parei. Então, na época, ele não havia entendido a minha postura. Ele ficou muito chateado com essa postura que eu tive, ficou com raiva de mim e até parou de falar comigo. Porém, o tempo foi passando e esse meu amigo conseguiu voltar ao mercado de trabalho. E um dia ele passando por mim, né, fez questão de me abordar, ele me abraçou, ele me pediu perdão, porque ele não havia entendido aquela postura minha de parar de ajudar a ele. Então, um ato que foi interpretado por ele como um ato ruim, como um cacodemo, e que na realidade tinha um objetivo, que era fazer ele começar a se mexer. Então, a melhor forma de tratar e lidar tanto com os pensamentos bons como os pensamentos maus é levá-los o quê? Cativos à obediência de Cristo, que é o quê? O seu evangelho, que é o poder que discerne tanto o bem como o mal. Então, da próxima vez que pensares, faça isso e verás de maneira clara a melhor decisão a tomar. E lembre-se que as decisões que você tomar, você viverá por elas, ok? Eu vou ficando por aqui nessa curta mensagem e até o nosso próximo encontro.